Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer porque nós chegamos já aos 113 inscritos no canal e mais de 1.200 visualizações. Muito obrigado a todos vocês, meus alunos, que estão assistindo às aulas. Fico muito agradecido. Muito obrigado também caso tenha já compartilhado e se inscrito no canal, né? É muito importante. É uma forma de eu ver que vocês realmente estão aproveitando, né? E eu estou tentando ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Então hoje vamos começar nossos trabalhos, vamos resolver a lista número 7, tá bom? Se tu não for meu aluno, pode me escrever aqui embaixo ou mandar um e-mail, pode me pedir a lista 7 que eu te mando com o maior prazer, tá bom? Então vamos lá, exercício 1. Qual o volume de concreto utilizado na construção de uma laje de 80 centímetros de espessura em uma sala com medidas de 4 metros de largura e 6 metros de comprimento? Primeira coisa, tá vendo aqui, ó, 80 centímetros, ó. Te liga aqui, ó, bico de luz. Aqui tá em centímetros e aqui tá em metros, ó. Vamos deixar primeiro tudo em metros. Então, se a gente fizer uma regra de 3, a gente vai ver que 80 centímetros equivale a exatamente 0,8 metros. Tu pode deixar todo mundo em metros, ou tu pode deixar todos em centímetros. Como eu tenho mais em metros do que em centímetros, eu vou deixar esse cara aqui em metros. Bom, e agora eu vou fazer um esboço daquilo que seria, né, o nosso sólido de interesse. É mais ou menos algo desse tipo aqui, ó, pessoal. Não sou desenhista, né? Nem perto de ser alguma coisa desse tipo. Então o volume daqui, ó, pessoal, por definição, vai ser sempre o quê? A área da base vezes a altura. Só que a área da base é um retângulo, certo? Então a gente já consegue substituir isso aqui, ó, por A vezes B, chamando esse cara de A, esse cara de B e esse cara de C, do nosso paralelepípedo. Então a altura é C. Então o volume, no final das contas, é A vezes B vezes C. Vamos substituir aqui na nossa fórmula. Então o volume vai ser igual a 4 vezes 6 vezes 0,8. Então, no final das contas, se a gente fizer essas multiplicações, a gente acha exatamente 19,2 metros cúbicos, tá bom? Exercício 2. Nesse exercício 2, pessoal, ele diz assim, ó, um prisma de base quadrangular, importante a gente destacar isso aqui, ó, a base do prisma ela é um quadrado, possui volume de 192 centímetros cúbicos. Determine sua altura, sabendo que ela corresponde ao triplo da medida da aresta da base. Vamos traduzir aqui do matemática para o português? Vamos lá, então. Primeiro vamos escrever a nossa fórmula, né? Para todos os nossos prismas, a fórmula é a mesma, do volume, a área da base vezes a altura. E aí, o que ele já nos deu? Ele diz que o volume desse prisma ele é 192 centímetros cúbicos. Aqui, ó. E ele nos diz o quê? Que a altura, ó, a altura, ela corresponde ao triplo da medida da aresta da base. Tá bom? A tradução dessa frase do português para o matematiquês é isso. Então, com esses dados aqui, ó, vamos começar a fazer nossas contas. Ele quer que a gente determine a altura, quer que a gente determine o h. Então, só que ó, a fórmula do h é 3 vezes a. Então, a gente precisa descobrir primeiro a. Como ele é uma base quadrangular, a gente sabe que a área da base vai ser igual a aresta ao quadrado. Então, vamos substituir, ó, volume é igual a área da base, que é lado ao quadrado, vezes a altura, que é o triplo da aresta da base. Então, o volume vai ser igual a 3 vezes a ao quadrado vezes a ao cubo, tá bom? Só que o exercício nos diz, ó, que o volume dele é 192, vamos botar aqui só por motivos de toque, né? 192 centímetros cúbicos. Então, vamos substituir aqui, igual a 3 vezes a ao cubo. A gente vai isolar esse 3, vai passar para lá dividindo, então a ao cubo é 192 divididos por 3,
fazendo aqui as contas, então a ao cubo vai ser igual a 64, fazendo essa divisão. Só que a gente não quer a ao cubo, né, pessoal? A gente quer o a. Então, a aresta da base vai ser a raiz cúbica de 64. Que se a gente fizer isso, a gente vai saber que ela é igual a 4. Então, agora que a gente sabe o valor da aresta da base, a gente volta aqui na fórmula da altura, que é 3 vezes a aresta da base, o triplo da aresta da base. Substituindo ali, a gente vai ter 3 vezes 4, que é igual a 12 centímetros. Tá bom? Espero que tu tenha conseguido entender. Exercício 3. Tá? Uma caixa de papelão será fabricada por uma indústria com as seguintes medidas: 40 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Essa caixa irá armazenar doces na forma de um prisma com dimensões medindo 8 centímetros de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Qual é o número de doces que a gente vai ter que vão ser necessários fabricar para preencher toda essa caixa? Então, a primeira coisa a gente vai ver o que? O volume da caixa. O volume da caixa vai ser lado vezes altura, área da base vezes altura. Isso aqui dá o total de 12.000 centímetros cúbicos, tá bom? Faz as contas aí que tu vai achar esse mesmo valor. Agora vamos achar o volume de cada doce. Imagina aqui um Snickers, mais ou menos isso. Então, 8 vezes 4 vezes 3. São os valores que ele nos deu. Então, a gente vai ter aqui que isso aqui vale 96 centímetros cúbicos. Agora, para descobrir quantos doces cabem na caixa, eu vou ter que fazer o quê? O número de doces é calculado da seguinte forma. É a divisão do volume da caixa pelo o volume do doce. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando toda a caixa e ver quantos doces cabem. Eu estou fazendo a divisão dela. Então, com isso, eu vou achar 12.000 centímetros cúbicos de volume da caixa dividido por 96 centímetros cúbicos de cada doce. Então, no total, eu vou conseguir colocar nessa caixa 125 doces. Tá bom? Exercício 4. Exercício 4, ele quer saber qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é um quadrado. É um prisma em que a aresta da base vale 12 e a altura vale 40 centímetros, a aresta da base vale 12 centímetros. Então, vamos lembrar, a fórmula da área de qualquer prisma é área da base vezes a altura. A gente tem a altura, que é igual a 40 centímetros. A gente tem que a aresta da base vale 12 centímetros. Com essas informações, a gente já consegue fazer o nosso exercício. Porque aqui, a gente tem o valor da altura. A gente não tem a área da base, mas a gente consegue descobrir através da nossa aresta da base. Porque se a área da base é um quadrado, lembrando que a área de um quadrado é lado ao quadrado. Então, se eu substituir ali, eu vou ter 12 ao quadrado. E no final das contas, a gente vai conseguir fazer a nossa conta, né? 12 ao quadrado, 144 centímetros quadrados, certo? Então, vamos botar aqui. Então, agora, para achar o volume, é só a gente substituir na fórmula. 144 vezes a nossa altura que a gente encontrou. Se a gente fizer essa sequência de contas aqui, a gente vai achar exatamente os 5.760 centímetros cúbicos que se encontra lá no gabarito do exercício. Tá bom? Espero que tu tenha conseguido entender esse exercício também. Exercício 5. Ele quer saber qual é o volume de um prisma reto de base hexagonal. Te liga aqui que agora a gente tem uma base hexagonal. Sabendo que a base é um polígono regular, cujo lado mede 2 centímetros e cujo apótema mede aproximadamente 1,73 centímetros.
e que a altura desse prisma é de 25 centímetros. A gente tem duas formas de fazer esse exercício. Eu vou fazer por uma delas. Dá uma pesquisada que tu vai achar na internet, bem provável, como que usa a fórmula para usar o apótema. Eu vou ir pelo jeito mais fácil, tá? Quando a gente tem o hexágono regular, ele tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se a gente botar um ponto aqui no meio e traçar segmentos de reta do centro em direção a todos os vértices do nosso polígono, a gente vai formar 6 triângulos equiláteros. Se a gente fosse usar a fórmula com apótema é essa distância aqui, ó. A gente teria que fazer todo o teorema de Pitágoras e tudo, mas não precisamos, porque a área de um triângulo equilátero, se tu não lembrar como a gente chega nessa fórmula, volta lá na aula de triângulos que eu expliquei lá como é que chega nisso. Então, a fórmula da área do triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá bom? E aí, o nosso exercício diz que o lado vale 2. Então, a área desse triângulo vai ser igual a 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a mesma coisa que 4 raiz de 3 sobre 4, que é igual a raiz de 3, tá bom? Só que olha aqui, ó, eu tenho 6 triângulos, então a fórmula, na verdade, é 6 vezes a área do triângulo. Então, a gente vai ter, na verdade, 6 raiz de 3 centímetros quadrados, tá bom? Só que olha aqui, ó, isso aqui nos indica, este valor que a gente encontrou aqui, ó, é a área da base. E ele quer que a gente diga o volume. Lembrando que o volume é o que? A área da base vezes a altura. Ele nos disse que o prisma tem uma altura de 25 centímetros. Então, vai ser 6 vezes raiz de 3 vezes 25. Então, se a gente fizer 6 vezes raiz de 3 vezes 25, a gente vai encontrar 259,5 centímetros cúbicos. Tá bom? Considera a raiz de 3 igual a 1,7. Exercício 6. Bom, aqui no exercício 6, pessoal, ele diz o seguinte, ó, o volume de uma piscina em formato de prisma de base quadrada é 3.125 metros cúbicos. Sabendo que a altura dessa piscina é de 5 metros, dessa piscina é de 5 metros, aqui deveria ser só metros, qual é a medida da aresta da base em metros? Então, desculpem aqui, né, às vezes passa alguns errinhos. Vamos lá, então. A fórmula do nosso volume para todos os nossos problemas é a área da base vezes a altura, quando os problemas são prisma, certo? Ele nos disse que o volume é 3.125 metros cúbicos e ele nos disse que a altura da piscina é de 5 metros. Então, com essas informações aqui, pessoal, vamos tentar resolver o nosso problema. Ele quer que a gente descubra qual é a medida da aresta da base. Só que ó, é uma base quadrada. Então, lembrando, ó, a área da base é A ao quadrado. Então, jogando aqui na fórmula do volume, a gente vai ter A ao quadrado vezes a altura, que é 5. Só que ele já nos disse que o volume vale 3.125. Isso é igual a A ao quadrado vezes 5. Então, esse 5 está multiplicando, passa dividindo, certo? E aí a gente vai encontrar que isso daqui dá 625. Então, A ao quadrado é igual a 625. Mas a gente não quer A ao quadrado, a gente quer A. Então, A é igual a raiz de 625. E a raiz de 625 é 25 metros. Então, a aresta da base vale 25 metros, tá bom? Espero que tu tenha conseguido entender.